eu não posso deixar de fazer a apresentação. Há 32 dias, o mundo assiste estarrecido o genocídio de palestinos na faixa de Gaza. O Estado colonial e racista de Israel já matou 10.328 palestinos. Os dados são do Ministério da Saúde da Palestina, ratificados pela Unicef. Destes, 70% são crianças e mulheres. São 4.237 crianças e mulheres 2.741. Os demais são idosos e adultos desarmados. São mais de 30 mil feridos, muitos em estado grave, sem assistência médica, dado que mais de 40 unidades de saúde e hospitais foram destruídos pelos massivos ataques por terra, mar e ar das, abre aspas, forças de defesa, fecha aspas, de Israel. No primeiro mês de matança, Israel vingou a morte de cada israelense do 7 de outubro com o assassinato de 9 palestinos. Para conversar sobre este tema, estamos com o Walid Rabah, que é presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil. Bom, refeita aqui a introdução, dado que o meu microfone fechou sem que eu percebesse. Walid, seja muito bem-vindo aqui no canal Resistência, é uma honra poder conversar com você. Você já esteve no canal em outras ocasiões, recepcionado aqui pelo Paulo França, e eu te passo a palavra com a seguinte pergunta inicial. Qual o cenário atual deste genocídio e, na tua avaliação, quais são os desdobramentos geopolíticos possíveis deste cenário? Seja muito bem-vindo, Walid Rabah. Obrigado, Cláudio. Obrigado, canal Resistentes. Obrigado também a todos e todas que acompanham o canal para que a gente possa continuar fazendo uma comunicação anti-hegemônica, uma comunicação, diria assim, que supere a propaganda de guerra e que não só supere, mas como acabe de uma vez por todas com a pseudocomunicação que há no Brasil, em parte do Ocidente, ou na maior parte do Ocidente, que na verdade não passa de propaganda de guerra travestida de comunicação. O quadro atual segue sendo o mesmo, do ponto de vista das mortes, por exemplo, nós já estamos perto de 11 mil assassinatos, com perto de 2 mil desaparecidos, um pouco mais até, sob os escombros, o que quer dizer que nós estaríamos hoje com uma cifra de 13 mil mortos, dos quais, considerando aqueles que estão sob os escombros, ao redor de 8.500 crianças e mulheres. Estamos com quase 30 mil feridos, a esmagadora maioria com sérios ferimentos, portanto graves ou mutilados, e estamos agora com o colapsamento do sistema de saúde hospitalar, especialmente, com 16 hospitais totalmente destruídos, e estamos com a quase totalidade das unidades de saúde, de atendimento básico de saúde também inutilizadas. Ou seja, os feridos também estão programados para ou morrer ou terem sérias consequências dos seus ferimentos. O que representa a esmagadora maioria de mortos, crianças e mulheres? Significa um genocídio programado em que se eliminam os ventres e se eliminam os rebentos, as crianças que nasceram anteontem. Ontem, anteontem, enfim. Isso quer dizer muito claramente que há um genocídio programado, que há uma esterilização da sociedade palestina, para colapsar a sua capacidade de se manter existindo futuramente. Como plano geral do sionismo, programado desde 1896, quando Theodor Herzl, o euro-judeu que dá início ao sionismo político formalmente, escrevendo o Estado Judeu, o Mein Kampf sionista, muito antes do Mein Kampf nazista, sempre foi de extermínio da população originária, quer dizer, limpeza étnica integral da Palestina, para sua substituição por uma população alienígena, estrangeira, num colonialismo por assentamento único na história humana. É evidente que está em curso um processo de limpeza étnica persistente, que visa, no mínimo, manter maioria judaica na Palestina histórica, já que o Netanyahu, primeiro-ministro do enclave colonial chamado Israel,
apresentou às Nações Unidas recentemente um mapa da Palestina sem a Palestina. Então, este é o território que eles entendem como de Israel, ao arrepio de toda a legalidade internacional e das resoluções da ONU, evidentemente. E, como, de acordo com os censos de 2, 3 anos para cá, novamente houve um desequilíbrio na demografia na Palestina histórica, tornando majoritários em 200 a 300 mil os não-judeus em relação aos judeus. Claro que, no mínimo, deve estar em andamento um processo de limpeza étnica de toda ou quase toda a população palestina da faixa de Gaza, para voltar a ter maioria judaica em todo o território da Palestina, para continuar justificando a ideia de autodeterminação do judaísmo na terra palestina. Então, esse é um processo em curso. Temos algumas novidades, eu diria, evidentemente, que é, por exemplo, neste momento, o impedimento da entrada de combustível. O impedimento da entrada de combustível quer dizer que os geradores dos hospitais não funcionarão mais. Temos uma outra novidade. O povo palestino já começou a ter problemas com água. Já há notícias muito tênues de que a fome e a sede, especialmente a sede, já estão matando crianças, doentes e velhos. Também, claro, nitidamente um processo genocida. E há uma outra novidade, uma Pearl Harbor inaugurada no Brasil, uma operação pateta e fake news da Polícia Federal, seguramente daquela parcela da Polícia Federal que obedece ao Mossad e à CIA, cujos membros devem ser investigados imediatamente com essa onda farsesca de que prenderam ligado ao Hezbollah, atentado à sinagoga e não sei o que lá. Isso é uma invenção e nós denunciamos isso. E quero aqui resgatar o documento. Nós denunciamos esta mesma circunstância em 2011. Vou pegar a data precisa aqui do documento da FEPAL, enviado ao governo federal, de 14 de abril de 2011, intitulado Difamação das Religiões, os riscos da comunidade muçulmana e árabe residente no Brasil e os perigos de intolerância religiosa e de conflitos interreligiosos no Brasil. Na época, nós fizemos esse documento para denunciar uma reportagem de alguns dias antes, salvo melhor juízo, do dia 6 de abril de 2011, de uma verdadeira indústria de fake news chamada Revista Veja. Eu acho que nunca se produziu tanta fake news quanto a Revista Veja produziu em todas as suas edições, que falava numa indústria do terror no Brasil. E, curiosamente, resultado deste documento, o governo federal fez uma investigação para saber de onde estava vindo essa fake news. E descobriu, e a Carta Capital publicou uma reportagem na época intitulada, cujo título, dizendo da reportagem é Na Folha da CIA. Esta reportagem é do dia 6 de maio de 2011. Essa reportagem trazia que o fabricante desta notícia falsa, baseada em inquéritos de anos anteriores, todos eles da Polícia Federal arquivados e inocentados os investigados, era um sujeito chamado Daniel Lorenz, delegado de onde? Da Polícia Federal. E ele era, sabe o quê? Neste momento, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, num governo democrático popular, naquele momento, comandado pelo Aguinaldo Queiroz. Esta figura, Daniel Lorenz, tinha sido chefe do Serviço de Antiterrorismo da Polícia Federal e diretor de inteligência da Polícia Federal. Então, estas são as novidades. E nós precisamos, no Brasil, urgentemente, investigar esta gente, investigar esta pseudo-investigação e acabar com a fábrica de fake news, acabar com a fábrica de factoides utilizadas, inclusive, a partir de aparelhos do Estado brasileiro. Isso é inaceitável. Inaceitável essa verdadeira Pearl Harbor que estão fabricando no Brasil. É preciso investigar esta patetice da Polícia Federal. É urgente. Nós não aceitamos isso. Exigimos investigação disso. Esse é o quadro novo. Walid, me permite compartilhar aqui. Meu microfone está aberto, né? Me permita compartilhar uma tela aqui
do José Reinaldo, jornalista 247, onde ele afirma isso que você está colocando aqui no nosso canal. Prisões por supostos terrorismos levantam suspeitas de influência sionista e americana na Polícia Federal, alerta José Reinaldo de Carvalho. Então, a denúncia está feita, é preciso investigações urgentes. A FEPAL já tomou alguma providência junto ao governo federal em cima dessa notícia, Walid? Ainda não, porque nós estamos ocupados hoje em protocolizar um pedido de investigação por crime de incitação ao extermínio e ao genocídio contra essa que chamam de deputada Carla Zambelli, que difundiu nas suas mídias sociais uma arte gráfica que tem estética nazista, mas que defende o sionismo, portanto, é uma veiculação sionista pró-Israel, mas que usa estética nazista, que reproduz uma águia com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, afundando as suas garras num rato. E este rato aparecia com a bandeira da Palestina. Detalhe: os eurojudeus, durante a perseguição nazista, eram exatamente descritos como ratos. Ou seja, a estética é nazista. E, claro, o crime é sionista, ou seja, ela é uma sionista no Brasil. Assim como todas as gangues sionistas que há no Brasil, que equivalem ao fascismo, e com a diferença de que aqui no Brasil, em alguns países do mundo, o sionismo, que é uma forma colonial e fascista, supremacista e racista, se organiza livremente no Brasil. Defende o apartheid livremente no Brasil. Então, esta senhora promoveu a defesa do extermínio do povo palestino com esta estética nazista. Então, hoje, o nosso jurídico, comandado pelo advogado jurista Nasser Jude, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da FEPAL, eu também, nós todos estamos ocupados nisso e hoje protocolizamos um pedido de investigação. Espero que ela chegue à admissão no STF e que esta senhora, que segue se apresentando como deputada federal no Brasil, seja adequadamente investigada, seja condenada por incitação ao extermínio do povo palestino, condenada pelo crime de genocídio, racismo e tudo o mais que é enquadrado e que está na nossa ação. Então, nós estivemos muito preocupados com isso e veio essa notícia e nós, sim, nos manifestaremos e quereremos que haja uma apuração severa, séria, contundente, profissional do que está acontecendo. Essa lambança que está enlameando a Polícia Federal, a mando da CIA e do Mossad. Dois serviços que são serviços de promoção do genocídio em todos os cantos do mundo. Jamais serviços de informação. O Ministério da Justiça terá essa responsabilidade de apurar isso profissionalmente, a fundo, para que isso venha a clarear o que nós estamos assistindo aqui com essa notícia. Walid, eu queria agora comentar contigo sobre as manifestações de rua ocorridas no último fim de semana. Washington reuniu mais de 300 mil pessoas. São Paulo, na Avenida Paulista, alguns indicam mais de 10 mil pessoas. O Canal Resistente esteve lá, fez uma entrevista com você, que nós já recortamos e estamos divulgando. Outras capitais do mundo e do Brasil também foram às ruas mostrar sua indignação com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Militarmente, sabemos que, por maior que seja a resistência palestina, enfrentar os dois maiores exércitos do planeta, o exército norte-americano e o exército de Israel, é uma tarefa impossível. Como deter este genocídio? Quais condições você imagina, além dessas manifestações internacionais de solidariedade à causa palestina, o que mais será necessário fazer para conter este genocídio que nós estamos assistindo? Do ponto de vista estritamente militar, e eu não sou aqui um analista de assuntos bélicos, evidentemente, mas do ponto de vista estritamente militar, nós temos que aceitar uma ideia de que nós não estamos enfrentando necessariamente Israel. Israel que, na verdade, está afrontando a Palestina, ocupando a Palestina, promovendo crimes de lesa humanidade há 76 anos na Palestina
impedindo que os refugiados retornem na Palestina, impedindo que a Palestina seja um Estado soberano, na pior das hipóteses, nos termos dos acordos de Oslo, que concediam a um futuro Estado palestino 22% do seu território histórico a partir de 93. E quem solapou isso tudo foi Israel. Entretanto, sob o ponto de vista bélico, nós estamos enfrentando verdadeiramente os Estados Unidos. 80% de todo o armamento, de todas as munições e sistemas utilizados para o genocídio em Gaza são estadunidenses. Os Estados Unidos desembarcaram já no domingo 8, além de armamento, sistemas e munições, instrutores. O porta-aviões, e já tem mais um outro também estacionando, inclusive os 2 maiores porta-aviões da frota estadunidense estão estacionados ali com todos os aviões, os caças dentro desses porta-aviões, seguramente estão sendo usados nesse momento. O veto na ONU é dos Estados Unidos. A ajuda militar de 8 bilhões, de 5 a 8 bilhões ao ano, dependendo do ano, é dos Estados Unidos. A indústria que já está lucrando 450 bilhões com este morticínio, anunciados agora, é estadunidense. Israel é, no máximo, um destacamento de polícia militar com aviação. Israel não aguentou uma guerra com um grupo armado libanês chamado Hezbollah. Israel é uma piada. Israel é um bando de genocida armado até os dentes para matar gente desarmada. Então, nós estamos enfrentando verdadeiramente os Estados Unidos. Como parar isso? Bom, a indignação mundial já apareceu. Esse é o primeiro genocídio televisionado. Os veículos de comunicação mentem em quantidades industriais. E é preciso enfrentar os veículos de comunicação. A propaganda de guerra que os veículos de comunicação inauguraram para desumanizar o povo palestino e facilitar o intento genocida israelense, sionista e estadunidense, claro, não está mais funcionando. As massas que estão indo nas ruas e a multidão que foi nas ruas de São Paulo no último dia 4, a maior manifestação pró-Palestina da história do Brasil, é que vão fazer diferença. Bem como os veículos de comunicação e as mídias sociais que não são hegemônicas, razão pela qual, claro, as grandes plataformas das mídias sociais estão interferindo nos algoritmos para prejudicar essa circulação da verdade, embora, apesar disso tudo, é isso que está fazendo a diferença e resultou nas grandes manifestações em Berlim, em Madrid, em Paris, na Inglaterra, aqui no Brasil, em Washington e Nova York. Ou seja, mesmo nos países patrocinadores do genocídio, as manifestações são multitudinárias. Continente africano, outros países da América Latina, outros países europeus que eu não citei, na Ásia é multitudinário. E outra, nós precisamos também entender que pela primeira vez um secretário-geral da ONU fez as declarações que fez em relação ao genocídio que está acontecendo sobre o povo palestino. Também a esmagadora maioria dos países votaram pelo cessar-fogo na ONU. Também a totalidade dos países desejou um cessar-fogo e só não foi alcançado pelo veto estadunidense. Também o presidente russo, Vladimir Putin, já nos primeiros dias dessa matança, disse que o cerco a Gaza, que é o problema, é igual, ele disse igual, ao cerco, e ele usou esse termo, nazista, aplicado na Segunda Guerra a Leningrado. Não são poucos os que estão comparando. A ONU emitiu um relatório há 4 meses dizendo que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Há muitos analistas que estão dizendo que, na verdade, a vida dos palestinos na faixa de Gaza é equiparável à vida em um campo de concentração. Eu que vejo o que significa um campo de concentração, porque ele também é um campo de extermínio. Então, me parece que esse conjunto de fatores farão a diferença e este genocídio será parado e a humanidade vai contar a sua própria história antes e depois do primeiro genocídio televisionado da história. Ele ser hoje, Cláudio, o primeiro genocídio televisionado da história, demonstra o quanto a elite dita israelense é degenerada.
o quanto a elite estadunidense é assassina e degenerada. E o quanto, talvez, se a Alemanha nazista ressuscitasse, o gueto de Varsóvia estaria sendo acusado de terrorista, tal qual os palestinos estão sendo hoje. O quanto a Carla Zambelli estaria com essa mesma águia, só que agora com a bandeira alemã, cravando as garras em judeus. Porque é isso que eles estariam defendendo hoje. É uma vergonha. É uma vergonha. Walid, me diga uma coisa. No sul do Líbano, no norte de Israel, Hezbollah trava um enfrentamento com as forças militares de Israel, o que, de certa forma, divide essa força de Israel no ataque à faixa de Gaza. Mas eu queria te ouvir sobre como você interpretou a fala do secretário-geral do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, não sei se é assim mesmo que pronuncia, pronunciado na última sexta-feira. Quais os códigos, como é que você vê a participação do Hezbollah nesse conflito? Nenhum povo, nenhum país quer que a guerra alcance os seus cidadãos de modo genocida. E todos sabem que essa guerra está sendo livrada pelos Estados Unidos e não por esse posto avançado do genocídio ocidental chamado Israel. Então, há uma série de cuidados, mas, ao mesmo tempo, há sinais de que os Estados Unidos serão fustigados no longo prazo. E que, enquanto os Estados Unidos não cessarem o apoio ao extermínio do povo palestino, e enquanto não tirarem os seus coturnos, suas armas e a ocupação que promovem no Oriente Médio, serão fustigados no médio e no longo prazo. Não tenho condições de fazer uma análise além dessa, porque eu precisaria ir para outros elementos. Mas importa indicar que a realidade no Oriente Médio mudou. Mudou muito. Os Estados Unidos acreditavam que fariam com seus aliados, inclusive regionais, um passeio na Síria, inclusive com genocídio sobre a população síria e o deslocamento ou expulsão de pelo menos metade da sua população para que um projeto colonial maior, inclusive favorável a Israel, acontecesse. A intervenção russa impediu que isso acontecesse, bem como o auxílio material e bélico iraniano à Síria também impediu isso. Os Estados Unidos acharam que brincariam eternamente no Oriente Médio, opondo Irã e Arábia Saudita para impedir o desenvolvimento desses países, impedir um arranjo pacífico para todo o Oriente Médio e até mesmo desejando que amanhã ou depois esses dois países, que são muito importantes, entrassem em algum nível de confronto militar ou permanecessem financiando confrontos em lados opostos, como, por exemplo, do Iêmen, ou interferindo em lados opostos no Líbano, ou interferindo em lados opostos no Iraque, ou mesmo na Síria, ou na Líbia, ou conflagrando outros países, como, por exemplo, atuam em lados opostos no Sudão. Isso tudo beneficia a indústria bélica estadunidense, beneficia os interesses israelenses na região e, claro, desfavorece os interesses dos povos e países da região. O que nós vimos há poucos meses? Nós vimos um evento político tectônico em que Irã e Arábia Saudita apertam as mãos em Pequim. Pequim, a capital do país, China, que viveu as duas guerras do ópio, promovidas especialmente pelos ingleses, mas também pelos franceses e seus aliados. Uma coisa abjeta. Veja, guerra de dois países contra um país para que este país vítima continuasse sendo endereço do ópio, que era monopólio inglês e que fez nascer o Banco HSBC. E depois disso, nós tivemos o BRICS, abrindo para novos países e absorvendo 3 países fundamentais dessa região. Novamente Irã, novamente Arábia Saudita e Egito. O que nós temos nesse momento? Nós temos que o enclave colonial que serve de base militar estadunidense e inglesa, claro, esteja cercado pelo BRICS. Isso significa muita coisa. Isso significa que os Estados Unidos, aos poucos, terão dificuldades em controlar
as grandes reservas de petróleo e gás dessa região, a conectividade dessa região. E terão dificuldade de continuar manipulando 3 países, que somados têm mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase 250 milhões de habitantes, e PIB somado pela paridade do poder de compra próximo de 4 trilhões e meio, 5 trilhões de dólares. Isso tudo está acontecendo nesta região. E quem é Israel? Israel é um país muito pequeno, projeto colonial em forma de país, na verdade, que está assentado num regime de apartheid e num plano geral de extermínio de uma população originária, cujo PIB artificial, porque vive das tetas do tesouro estadunidense, é de 300 bilhões de dólares. E que, por exemplo, no comércio com o Brasil, nos anos de 2001, 2002 e até setembro deste ano, deu um déficit para o Brasil de 1,3 bilhão de dólares. Só o Irã deu um superávit de mais ou menos 6 a 7 bilhões de dólares nesse mesmo período. E o mundo árabe dá um superávit para o Brasil de quase 10, 11 bilhões de dólares. Por que o mundo sustenta Israel? Israel é uma base militar dos Estados Unidos para afundar aquela região. Então, este é um processo geral que nós precisamos compreender, na minha opinião, dentro de uma análise sucinta que eu estou apresentando, e que, obviamente, eu não sou uma pessoa que aprofunda esse assunto, tem outros especialistas que podem aprofundar. E esse é um debate que nós precisamos ter. Muito bem, Walid. Aliás, no release preparado no nosso link, nós apontamos a quem interessa esta guerra, este genocídio, podemos chamar isso de guerra, na faixa de Gaza e na Ásia Central que nós estamos assistindo, e você respondeu muito bem isso. Agora, eu queria ouvir de você, muitos analistas indicam algumas hipóteses sobre os objetivos do Hamas ao fazer o ataque no dia 7 de outubro em Israel. Muitos deles indicam a unidade da nação palestina em frente a uma reação mais do que prevista de Israel. Me parece que esse objetivo foi alcançado. Impedir os acordos que Israel vinha tratando com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, que iria isolar a Palestina e a nação palestina do mundo de forma bastante profunda, e resgatar a pauta da Palestina para o cenário mundial, pauta esta que estava submersa já há alguns anos. Você concorda com esses objetivos? Elencaria mais algum? O que você teria a nos dizer sobre isso? É muito pouco provável que a normalização, tal qual desejado pelos Estados Unidos e por Israel, fosse de fato avançar como eles achavam que ia avançar. A Arábia Saudita, por exemplo, na minha opinião. Primeiro porque a própria pseudo-normalização com outros países já está fracassando, porque não há iniciativas de fato benéficas para esses países. Eles não ganharam ainda economicamente, não ganharam ainda politicamente, não ganharam ainda tecnologicamente. Essa pseudo-normalização visa, na verdade, salvaguardar os interesses israelenses na região, inclusive em desfavor desses países que normalizaram com o regime sionista. Então, não acredito que isso avançaria. Então, não acho que haveria este intento. Este intento não me parece plausível. Me parece muito mais plausível desejar o desbloqueio da faixa de Gaza, que está bloqueada há 18 anos, se considerarmos 2005, ou, como alguns preferem, a partir de 2007, 16 anos. E esse é o maior bloqueio da história. Nem o bloqueio, que também foi um bloqueio, é bom deixar bem claro, o Iraque passou por um novo modelo, que uma nação inteira é bloqueada para ser colapsada e depois aniquilada militarmente. Foi isso que aconteceu com o Iraque de 91 a 2003. A situação da faixa de Gaza, essa parte do território palestino, já dura mais tempo e também foi atacado incontáveis vezes nesse período, razão pela qual foi destruído totalmente a sua infraestrutura básica que dá garantia de vida a uma população.
Então, romper esse bloqueio e eventualmente apresentar para o mundo a fragilidade até mesmo da posição militar de Israel e de garantir militarmente a solução para a Palestina está em questão. Por isso que os Estados Unidos, de fato, entram. Me parece que é isso que está mais fortemente em questão. O que colocou, de fato, a questão palestina, eventualmente, na agenda, pode não ter sido exatamente essa ação, mas foi, sim, a prova de que Israel e os Estados Unidos são entes estatais que abrem mão do mínimo de civilidade e promovem um genocídio. O que hoje coloca a questão palestina na agenda é o horror que está sendo aplicado na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, porque já temos quase 200 mortos na Cisjordânia e perto de 200 mortos e cerca de 3 mil feridos. Lembrando que quando os acordos de Oslo foram assinados em 93, havia perto de 170 mil judeus extremistas colonos impostos ao povo palestino na Cisjordânia. E eles deveriam ser retirados para que o Estado palestino se tornasse possível e, a partir de 2000, se discutisse o Estado, uma série de elementos no status final. Acontece que hoje, não só nada aconteceu de Oslo, nada foi para frente, como hoje nós temos perto de 800 mil colonos armados até os dentes, fanatizados, parte deles tendo saído da África do Sul, quando acabou o apartheid, não conseguiram viver lá, e foram para viver o apartheid que eles defendiam na África do Sul, na Palestina, e isso tudo o mundo está vendo hoje, às claras. Ou seja, o mundo está horrorizado com o genocídio. Isso coloca na agenda a questão palestina para além da própria questão palestina, que já dura 76 anos. Trata-se de um experimento genocida. Walid, a autoridade palestina perde credibilidade a partir dos acordos de Oslo. O que restará da autoridade palestina depois deste trágico momento que estamos assistindo? Eu acho que a autoridade palestina, eu acho que a sua pergunta ela pretendeu dizer a partir do fracasso de Oslo. Isso, exatamente. A partir do fracasso de Oslo. Tá. Vamos lá. Então vamos historiar isso um pouquinho. Em 93 são assinados os acordos de Oslo, numa circunstância absolutamente adversa no mundo, especialmente a questão palestina. Nós temos que recuar a pelo menos 68, 70, os eventos de 75, 79, a Revolução Iraniana, a guerra Irã-Iraque, 82 no Líbano, a expulsão da Palestina, das forças palestinas do Líbano, que já tinham sido expulsas nos 70, da Jordânia, e a perda da contiguidade territorial por forças armadas palestinas com a Palestina histórica. E depois, claro, já começa a colapsar o bloco soviético em 88, 89, já com a queda do muro em 89. Em 90, 91, acaba a União Soviética e surge um mundo unipolar, com os Estados Unidos mandando no mundo. E aí vem, além do mais, o ataque e a ocupação militar concreta dos Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo, a chamada Primeira Guerra do Golfo. A questão do Kuwait. E aí nós temos as conversações multilaterais de Madrid, em 91, em que alguns países árabes, dentre eles a Síria, são implicados. Os acordos multilaterais de Madrid ofereciam para a Palestina, basicamente, ou menos até, do que o Trump ofereceu no chamado Acordo de Abraão, que era os palestinos viverem em enclaves, em bantustões, sem soberania nenhuma, sem Estado, sem nada. E, claro, a ocupação israelense mantida, congelada e eventualmente aumentada. 93 há um ganho qualitativo em tese em relação, na pior das hipóteses, numa comparação esdrúxula, com a artimanha de Madrid. Os acordos de Oslo tinham muito claro um propósito, que era levar a um Estado palestino com 22% do seu território. E com algumas questões a serem decididas depois de 2000 no status final. O que aconteceu depois disso?
2 anos e 2 meses depois, novembro de 95, Yitzhak Rabin, que assinou os acordos de Oslo pelo lado israelense, foi assassinado. Assassinado por um colono judeu extremista que era contrário a qualquer concessão que não fosse, que implicasse em abrir mão de tomar toda a Palestina e eliminar todo o povo palestino. Quem que aplaudiu? Netanyahu e seu partido, Likud, e também a figura mais proeminente do então Likud, do mesmo Likud, uma figura chamada Ariel Sharon. Em 2000, Ariel Sharon faz um grande passeio provocativo pela esplanada das mesquitas, acompanhado de 2.000 policiais israelenses. E ali começa a segunda intifada. Da segunda intifada, destruição total da infraestrutura palestina, destruição do aeroporto, destruição do porto que estava em construção, ambos em Gaza, a entrada nas grandes cidades palestinas, a destruição dos asfaltos, a destruição de escolas, a destruição de centros comunitários, e depois, imediatamente depois, o cerco do presidente palestino Yasser Arafat na Muqata, a sede do governo da Autoridade Nacional Palestina, em Ramallah. Ele é assassinado em 2004 por envenenamento. Quem começa a destruir Oslo, destrói Oslo, são os israelenses com a bênção dos Estados Unidos. Arafat é assassinado por envenenamento por sugestão, e não foi a primeira, de Ariel Sharon, com a concordância do governo estadunidense naquele momento, comandado por Bush filho. Depois disso, nós temos uma eleição presidencial para a sucessão de Yasser Arafat, que é vencida por Abu Mazen Mahmoud Abbas. Depois disso, nós temos uma eleição legislativa, a de 2006, em que o Hamas, com seus aliados, tem maioria. É formado um governo, não é reconhecido pelo Ocidente. Esse Ocidente, né, Estados Unidos e alguns lacaios. Israel, claro que não conta. Você não pode dizer que um regime de apartheid pode se opor a quem luta contra o apartheid e não reconhecer quem luta contra. Então, as objeções de Israel para nós não contam. É como se hoje nós tivéssemos com as objeções do Hitler. Para nós não contam. As objeções do regime colonial israelense, para nós, não contam. Da sua sociedade, eventualmente, suas preocupações, sim. Mas por sua elite degenerada, não contam. Em 2007, é organizado um governo de coalizão que envolve todas as forças políticas palestinas. O que acontece? Novamente não é aceito. E a faixa de Gaza é bloqueada em 2007. Quem destrói tudo que era uma solução de paz, em que os palestinos sairiam, inclusive, perdendo, foram os Estados Unidos e o enclave colonial na Palestina e Israel. Evidentemente que isso visava e continua visando o colapsamento político, social, econômico da sociedade palestina. Colapsar a sociedade palestina é o objetivo dos Estados Unidos e do regime sionista de apartheid sobre a Palestina. Então, eles destruíram qualquer chance de paz. E é evidente que cercar Gaza, impor miséria, visa desacreditar os palestinos em Gaza, ou a autoridade de fato em Gaza. E é claro que manter o cerco, o assédio colonial, o impedimento do desenvolvimento na Cisjordânia visa a mesma coisa. E os palestinos vivem uma situação absurda, que devem romper com ela também. É preciso haver um consenso nacional. É preciso haver a restauração da concórdia de todas as forças políticas e sociais da Palestina e a construção de um governo de unidade e de emergência que se apresente para o mundo como buscando romper com o colonialismo, romper com o cerco, acabar com a ocupação, criar um Estado palestino, com o retorno dos refugiados e com a aplicação de todo o direito internacional para a Palestina. Com o fim do apartheid, regime de apartheid israelense, porque sem isso também não há solução, não há paz, e o retorno dos refugiados. Sem isso, nós não teremos paz. Sem isso, permanentemente, não haverá sustentabilidade política na Palestina. E não haverá governo viável na Palestina, dentro deste processo. Não haverá legitimidade
De que adianta um processo eleitoral redundar em um governo que simplesmente não vai administrar o seu território, não vai ter soberania sobre o seu território, vai continuar sendo agredido por um ente colonial, vai continuar tendo prisioneiros políticos nas prisões desse ente colonial, os refugiados seguirão não podendo entrar, as forças de ocupação invadirão cidades e campos de refugiados e assassinarão jovens palestinos, continuar eventualmente o bloqueio na faixa de Gaza. Tudo isso é desacreditante. Então, é preciso romper com isso tudo e aí a Palestina poderá ter alguma viabilidade. Sem isso, não há nada que torne alguma coisa legítima na Palestina. Seu áudio. Meu microfone está fechando sem que eu perceba. Nós já estamos caminhando aqui para o tempo acordado entre nós. Você está com uma agenda muito cheia, imagino, atendendo várias demandas. Mas eu queria encerrar essa nossa conversa agradecendo muitíssimo a tua participação. Fui colocando aqui no pé da imagem a maioria da participação do chat. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, todos aqueles ainda que irão nos acompanhar depois de encerrada essa live. Esse público sempre cresce muito. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Mas eu queria te ouvir, por fim, como é que você está avaliando o papel do governo brasileiro nesta causa? É tímida, pode melhorar, está num bom tom? Enfim, qual é a tua avaliação? Repita que deu uma cortada aqui no parte final, deu uma cortadinha. Não, se você entende que a posição do governo brasileiro diante deste genocídio é tímido, no ponto que o governo pode se manifestar, ou ele pode ir além daquilo que já fez até esse momento? Eu acho que o governo brasileiro teve um comportamento, fora um outro. É claro que o governo brasileiro não tem porquê justificar mortes de qualquer natureza em qualquer canto do mundo. O Brasil sempre manifestou que a questão palestina deve ser resolvida com a restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino. Não há novidade nisso. Então, mas o Brasil, claro, não é um ator. O Brasil não é um ator de um lado nem de outro. O Brasil manifesta claramente uma posição de resolução do problema palestino sob, claro, um ponto de vista de restauração dos direitos palestinos. Portanto, é claro que ele pode ser interpretado como positivo para a agenda palestina, e nem poderia ser diferente. Entretanto, ele não é um ator de cá ou de lá, ele não é nenhum dos lados. Então, o Brasil, claro, não pode avalizar adversidades que levem a mortes em qualquer canto daquela região lá. Então, o Brasil, naquele primeiro momento, manifestou preocupação com a ação bélica do lado israelense. Quanto a isso, o Brasil agiu adequadamente. Os tons adotados poderiam ser melhores? Até acho que poderiam. Mas o Brasil corrigiu isso tudo. O presidente Lula falou em genocídio. E falar em genocídio não é pouca coisa. Existe lei internacional para isso. Existe uma legislação, uma resolução da ONU de 9 de dezembro de 48 que define o crime de genocídio e que se aplica. Genocídio é crime de lesa humanidade. Quando o presidente Lula fala em genocídio contra a população palestina, há atores. Portanto, ele está dizendo que o governo israelense é genocida. Ou não? É evidente. Perfeito. Então, poderia avançar. Nós, da FEPAL, defendemos já nos primeiros dias, e todos sabem disso, a ruptura de relações diplomáticas e comerciais de todas as naturezas com Israel. E mais do que isso, defendemos o congelamento, no mínimo congelamento. Na verdade, o ideal é a revogação de todos os acordos de cooperação com Israel que impliquem em participação do Brasil na ocupação da Palestina. Tem 3 acordos que foram aprovados pelo Congresso Nacional, que tem uma maioria, infelizmente, que não compreende o que acontece na Palestina, e nem, me parece que geopoliticamente, em nenhum canto do mundo, que aprovou esses 3 acordos de cooperação, militar, de segurança e tecnológico. Os 3 estão implicados no genocídio, na ocupação da Palestina e no genocídio da Palestina. Os 3.
Claro que eles dependem de ratificação presidencial. O presidente Lula pode simplesmente não ratificar. E nós pedimos que não ratifique, evidentemente. Mas existe um acordo que parece singelo e inocente, que é o acordo o acordo de livre comércio entre Israel e Mercosul, que o Brasil ratificou. Bem, acontece que esse acordo tem uma cláusula que proíbe que produtos israelenses produzidos em terras palestinas ocupadas ingressem no mercado dos países do Mercosul. Ocorre que produtos produzidos nesses territórios ocupados estão entrando aqui no Brasil. Por exemplo, as tâmaras de Israel estão entrando em toneladas aqui no Brasil e fazendo um marketing de tâmaras de Israel. Essas são as tâmaras do apartheid. Essas são as tâmaras manchadas de sangue palestino. E estão sendo produzidas em terras roubadas, água roubada. Só para nós termos ideia do crime de água, relatório da ONU diz que para uma população sobreviver, ela precisa de pelo menos 15 litros d'água ao dia. A população de Gaza, antes mesmo desse morticínio, vinha tendo de 3 a 5. Por imposição de Israel. Como é que nós vamos comprar tâmaras de Israel? Ou seja, este acordo de livre comércio deve ser suspenso e uma equipe técnica do governo federal deve analisar todos os produtos que estão entrando e todos aqueles que não cumpram as restrições do acordo de livre comércio devem ser excluídos. E aqueles que estiverem no mercado interno devem ser apurados e devem ser retirados do mercado, porque estão ilegalmente no mercado. Perfeito. Ilegalmente. Então, essa é a nossa visão, claro, existem dificuldades. Bom, o Brasil não teria também prejuízo em romper relações com Israel. Lembrando, mais uma vez, que Israel dá prejuízo ao Brasil na balança comercial. Veja, 1,3 bi de dólares nos últimos 2 anos e meio. Israel não serve ao Brasil. E a tecnologia que Israel diz ter, que é toda ela sob licença de outros países, isso daí a gente compra em Ciudad del Este. Nós não precisamos do banditismo israelense para a tecnologia que é testada sobre o povo palestino. Israel é o único ente estatal da história humana que tem uma população cativa para testar equipamentos bélicos, sistemas, armamento, armas e munições. Inclusive munições com urânio empobrecido, que estão aumentando os casos de câncer, especialmente em Gaza, e também fósforo branco, que foi utilizado já 3 vezes sobre a faixa de Gaza, esta é a terceira. E agora uma ameaça clara das autoridades de Israel com um armamento nuclear, né? O que está provocando uma discussão tremenda, dado que Israel nunca assumiu oficialmente que tinha armamento nuclear, e todos sabiam que sempre teve. Mas agora fica evidente essa situação. Como é que você vê isso, Walid? O curioso é que o seu aliado, Estados Unidos, na verdade o seu grande provedor e que livra essa guerra, foi o único país da história a utilizar armas nucleares contra uma população civil indefesa em um país que já estava rendido na Segunda Guerra Mundial. 1. 2. O armamento nuclear defendido é defendido por rabinos, ou seja, Deus manda na cabeça dessa gente louca, dessa gente degenerada, Deus manda bombardear com armas nucleares. Então eles assumem que ilegalmente tem armas nucleares e assumem que querem usá-la. E em nome de Deus. Aí vem essa figura abjeta chamado Silas Malafaia, que eu não sei por que este vendilhão do tempo está solto ainda no Brasil. Esse mercador da fé, esse sujeito que é uma espécie de Caifás da atualidade, que se presidisse um sinédrio mandaria crucificar Cristo, como Caifás mandou lá atrás, defendendo isso. Defende de púlpitos que ele coloca a bandeira de Israel, portanto, de um Estado estrangeiro. Veja que nível dessa gente. Veja que degeneração dessa gente. Nós não podemos aceitar isso. Isso é contra o Brasil. Isso é contra o povo. Lembremos,
que os crimes de genocídio, de apartheid, são crimes de lesa humanidade. O que quer dizer crime de lesa humanidade? Textualmente, essas legislações dizem que é crime contra toda a humanidade. Quer dizer, um crime de genocídio na Palestina, um crime de apartheid na Palestina é um crime contra o povo brasileiro, porque é um crime contra toda a humanidade. A Carla Zambelli, quando defende o extermínio do povo palestino, ela está cometendo crime de lesa humanidade contra toda a humanidade, ela está cometendo crime contra o povo brasileiro. E esses outros donos de CNPJs de Cristo, esses vendilhões do templo modernos, lembremos, qual foi a última ação pública de Jesus Cristo quando ele foi preso e condenado à morte? Açoitar os vendilhões do templo. Quem eram os vendilhões do templo? Os usurpadores da fé que ganhavam dinheiro com isso e eram uma espécie de banqueiros na época, porque eles eram também cambistas no templo. Depois disto é que Jesus Cristo foi perseguido, preso, açoitado, torturado, colocado no calabouço, depois julgado à morte. Foi Roma que fez isso? Não, foi o Sinédrio. A guarda era do Sinédrio. A prisão era do Sinédrio. A tortura foi no calabouço do Sinédrio. Quem o torturou foram os guardas do Sinédrio. Quem o julgou foi o Sinédrio. A morte. Porque ele disse que não precisava dar bens e riquezas para aquele bando de pulhas que eram os vendilhões do templo. Esse é o Malafaia. Ou nós atentamos para isso, ou nós também aqui no Brasil, daqui a pouco, viveremos gente dos púlpitos defendendo a limpeza étnica, defendendo o genocídio, como eles já defendem. O pastor deputado Marco Feliciano disse recentemente que os negros são amaldiçoados porque descende de Cã, um dos filhos amaldiçoados, malditos de Noé. Veja que insanidade. E que a África descende dele, portanto, a África toda é maldita, amaldiçoada, e todos os negros são malditos. Este pastor Marco Feliciano, que é o principal defensor de Israel no parlamento brasileiro. Por que os defensores do ódio, promotores do ódio e da intolerância no Brasil e de todas as formas de racismo no Brasil ostentam nos seus perfis a bandeira de Israel? Por que eles defendem Israel no parlamento? Por que um deles, inclusive, ontem nós tivemos que colocar na linha, porque ele queria atrapalhar uma audiência pública para discutir a questão palestina? Por quê? Porque Israel representa o que eles pensam. Israel é um regime de apartheid. Israel é um regime genocida. Israel é um regime racista, supremacista, violento, que aprisiona pessoas por opinião, aprisiona pessoas por lutarem por seus direitos nacionais. Imagine as pessoas que lutam aqui por direitos civis e sociais no Brasil sendo aprisionadas. Por que eles perseguiram um monte de gente aqui no Brasil, intelectuais, jornalistas, acadêmicos, professores, ativistas, militantes, organizações? Um deputado deles fez uma lista de organizações e pessoas, inclusive a FEPAL incluída, e mandou para os Estados Unidos. Ou seja, um nacional relaciona outros nacionais e entrega para uma potência estrangeira que costuma eliminar pessoas. Isso é um crime de lesa humanidade, de lesa pátria. Em qualquer país do mundo, esse sujeito dos Estados Unidos estaria preso. Preso ontem. Aqui ele está solto, falando bobagem no parlamento. O que está acontecendo no Brasil? E nós temos no Ministério dos Direitos Humanos um negro que tem uma vasta obra na área de racismo estrutural e que poderia estar agindo nessa direção junto com o Ministério da Justiça e junto com o próprio parlamento para poder dar as devidas sanções a esses nomes que você citou. Quero registrar aqui Júlio Menezes dizendo: Colômbia, Bolívia e Honduras romperam relações com Israel. Brasil, em minha opinião, deveria seguir este caminho, não só seguir este caminho, mas como liderar um movimento aqui na América do Sul de rompimento de relações políticas, comerciais com Israel. Walid, nós já estamos
com 1 hora de live, excedemos as 19 horas que havíamos combinado. Peço desculpas por isso, tivemos um pequeno atraso no início da live, por conta de ajustes de conexão, mas eu quero te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, muito rica, que coloca dados essenciais para a compreensão do que nós estamos vivendo neste momento, assistindo estarrecidos este genocídio que o Estado racista e colonial de Israel promove em Gaza. O canal Resistentes se manifestou por nota pública já no dia 8 de outubro, em apoio à causa palestina, reconhecendo como legítima a luta do povo palestino, numa luta anticolonial, anti-apartheid, que vem sofrendo, na verdade, desde que Israel ocupou as terras palestinas, isso lá em 1948. Muito obrigado, conte conosco, espero poder encontrá-lo aqui em outras ocasiões para poder trazer para nós uma compreensão mais precisa desta crise que vai ainda escalar, nós não sabemos até onde iremos com isso, mas de qualquer maneira estaremos juntos aqui acompanhando, fazendo a denúncia que julgamos importante fazer. Passo para as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua presença. Obrigado, gente, muito obrigado mesmo, e eu espero poder estar mais vezes no canal Resistentes. E é fundamental esse tipo de mídia, essa forma de comunicar cada vez mais anti-hegemônica, não apenas não hegemônica, anti-hegemônica, porque ela tem que ser anti-imperialista, ela tem que ser de defesa dos interesses nacionais legítimos de um país como o Brasil, os interesses legítimos da sua população, defesa das suas riquezas, da sua soberania. É isso que faz a diferença, é isso que nos alegra, que está crescendo cada vez mais. Eu estou muito feliz de estar aqui e não fiquei feliz de solapar o meu próprio tempo aqui, não. Vou dar um jeito de engambelar quem eu dei o boi agora, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui, um abraço, até uma próxima oportunidade. Vou encerrando aqui a nossa transmissão. Valeu, Alisson, um abraço forte. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.